Saudações a todos. Estamos no canal Tradicionalista. Eu sou Demar dos Santos. Este é talvez o documento mais grave que já vos trouxe nesta série de perseguição ao engenheiro Domingos Simões Pereira. Não fala de um artigo de lei, nem de um prazo processual. Fala de um juiz que, segundo os seus próprios advogados, foi coagido, ameaçado e obrigado a assinar a própria renúncia. E fala de tudo isto a acontecer nos dias imediatamente anteriores ao momento em que se decide se Domingos Simões Pereira volta ou não para a prisão. A fonte deste documento é uma denúncia pública, assinada pelo coletivo de advogados do engenheiro Domingos Simões Pereira, datada de 7 de julho de 2026. E como sempre, vou mantê-la identificada ao longo de todo este vídeo, porque o que vou descrever a seguir são acusações feitas pela defesa do engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Vamos com calma, porque há muitos nomes e muitos detalhes, e cada um deles importa. Segundo esta denúncia, na sexta-feira anterior à sua publicação, iniciou-se uma ação de pressão contra o juiz de instrução criminal Simão Bacalé, conduzida por pessoal afeto ao gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Os advogados identificaram 3 nomes, e são nomes bem conhecidos: João Mendes Pereira, Lassana Camará e Mamadou Imbalo. Segundo o documento, estas pessoas já vinham há algum tempo a exigir a Simão Bacalé que não decidisse nada sem antes as consultar, sob o argumento de que devia ser um trabalho de equipa. A denúncia conta que Simão Bacalé foi convocado ao Supremo Tribunal de Justiça por João Mendes Pereira e que essa convocatória terá sido facilitada pelo facto de Simão ser próximo do pai de João Mendes Bacalé. Interessante. Ao chegar, teve uma conversa com Lassana Camará e Mamadou Imbalo, que lhe exigiram que renunciasse à função de juiz de instrução criminal no processo do Tribunal Militar. O processo que envolve precisamente o engenheiro Domingos Simões Pereira. O argumento apresentado, segundo a denúncia, foi de que o processo era demasiado complexo e terá sido sugerido a Simão Bacalé que utilizasse como pretexto para essa renúncia a doença da própria mãe, uma senhora já de idade avançada que, segundo o documento, nunca tinha sido obstáculo ao exercício das suas funções como juiz. No sábado seguinte, sempre de acordo com esta denúncia, Mamadou Imbalo terá aparecido no gabinete de Simão Bacalé já com uma minuta de renúncia pronta para ele assinar. Simão recusou, mas na segunda-feira foi novamente convocado ao Supremo Tribunal de Justiça e ali, segundo os advogados, sob fortes ameaças, incluindo a ameaça de coação física, foi obrigado a assinar essa renúncia. E é aqui que a denúncia identifica que quem assumiu o lugar de Simão Bacalé, Mamadou Imbalo. E este documento faz questão de sublinhar um detalhe que considera essencial. Mamadou Imbalo é primo de Umaro Sissoko Imbalo, o antigo presidente da República deposto pelo dito golpe militar de novembro passado. Segundo os advogados, Mamadou Imbalo assumiu o processo como juiz de instrução criminal para aplicar ordens políticas recebidas, pondo de lado as regras jurídicas. E acrescentam que ele não reúne condições técnicas nem idoneidade suficiente para conduzir este processo com a imparcialidade que a lei exige. Não só por ter participado na coação de Simão Bacalé, mas também porque já tinha sido anteriormente porta-voz do Supremo Tribunal de Justiça a justificar o afastamento das candidaturas de Domingos Simões Pereira e da coligação PAI-Terra nas eleições legislativas de novembro de 2025. Um comportamento que, segundo a denúncia, demonstra aquilo que os advogados chamam de comportamento militante
da parte deste magistrado. E há um ponto ainda mais grave, que a denúncia sublinha com muita força. E prestem bem atenção. Assim que conseguiu afastar Simão Bacalé, Mamadou Embalo despachou o processo quase de imediato. Para os advogados, isto revela que ela estava, nas palavras do próprio documento, com fome de tramitar o processo contra Domingos Simões Pereira, devido àquilo que descrevem como um ódio visceral que nutre por ele. E acrescenta um detalhe técnico importante. Mamadou Embalo nem terá verificado se o próprio acórdão do Supremo Tribunal de Justiça já estava em condições de ser aplicado, ignorando por completo que tinha sido pedida a sua aclaração. Um pormenor que já vos expliquei noutro vídeo desta série. Quando analisamos o requerimento em que a defesa pedia ao Supremo que esclarecesse se um incidente de impedimento tinha sido decidido antes do julgamento sobre a constitucionalidade do Tribunal Militar Superior. Segundo esta denúncia, toda esta pressa de Mamadou Embalo tem um propósito perante político, ou seja, tem um propósito puramente político. Entregar aos políticos um despacho judicial que decrete a prisão preventiva de Domingos Simões Pereira para que, desta forma, uma futura cimeira da CDAO não volte a deliberar pela sua libertação. Este é talvez o ponto mais revelador de todo o documento. A insinuação de que existe uma corrida contra o tempo para produzir uma decisão judicial antes que a pressão diplomática regional consiga de novo pesar a favor da libertação do opositor, o engenheiro Domingos Simões Pereira. A denúncia lembra ainda que este processo já teve duas mudanças de magistrados. A primeira foi o afastamento dos juízes do próprio Tribunal Militar. A segunda foi esta renúncia forçada do Dr. Simão Bacalé. E segundo os mesmos advogados, ambas aconteceram porque a direção do Supremo Tribunal de Justiça e os políticos perceberam que não conseguiam manipular esses magistrados de forma a obter uma decisão alinhada com as suas orientações. Os advogados terminam com um princípio jurídico fundamental. Num Estado de Direito, a composição de um tribunal é determinada pela lei e não pela conveniência do momento. O princípio do juiz natural exige precisamente para impedir, ou seja, existe precisamente para impedir que os magistrados titulares de um processo sejam constantemente afastados sempre que uma decisão parece não seguir aquilo que o poder pretende. E é por isso que este coletivo de advogados apela, no fecho do documento, à ordem dos advogados da Guiné-Bissau, às organizações da sociedade civil, à CDAO, à União Africana, à CPLP, às Nações Unidas, à União Africana e a todos os parceiros internacionais da Guiné-Bissau para que acompanhem atentamente este processo. Até aqui, tudo o que vos descrevi tem como única fonte esta denúncia pública assinada pelos advogados do engenheiro Domingos Simões Pereira. Mas o que aconteceu depois desta denúncia ser publicada já não depende apenas da palavra da defesa, porque no dia seguinte, ou no mesmo dia, os factos avançaram e passaram a ser noticiados por órgãos de comunicação social independentes. Já no dia 8 de julho, exatamente o mesmo Mamadou Embalo, que esta denúncia acusa de ter sido colocado à força no processo, conduziu o interrogatório judicial de Domingos Simões Pereira no Tribunal Militar Superior. Segundo o jornal Observador, essa audição começou às 11h30 da manhã, hora de Bissau, e prolongou-se por mais de 5 horas. Foi a primeira vez em mais de 5 meses que Domingos Simões Pereira saiu da sua residência, onde se encontra em prisão domiciliar sob vigilância armada desde o final de janeiro, depois de ter estado detido mais de 60 dias no final
de 2005. Mas é preciso corrigir esta parte, é a segunda vez, não a primeira. E o desfecho para já é este. Segundo a mesma reportagem, mais de 5 horas depois de a audição ter começado, Domingos Simões Pereira regressou a casa, ficando a aguardar a decisão do juiz. Ou seja, Mamadou Embalo não decretou de imediato a prisão preventiva. Mandou-o para casa à espera de um despacho que neste preciso momento ainda não foi conhecido, pelo menos no momento em que este vídeo está a ser gravado. Mas atenção, a volta deste processo não ficou apenas nos tribunais. Ainda, segundo o próprio observador, um grupo de 7 elementos da sociedade civil guineense divulgou no mesmo dia uma nota pública intitulada Nota Pública de Repúdio à Pretensa Prisão Preventiva de Domingos Simões Pereira, alertando que, nas palavras do próprio documento, a pretensa vontade de neutralização de Domingos Simões Pereira é um convite à instabilidade política agravada com contornos incalculáveis. Alguns destes elementos da sociedade civil chegaram mesmo a alertar para o risco de uma guerra civil, caso o líder do PAIGC seja efetivamente enviado de volta para a prisão. Esses mesmos elementos da sociedade civil descrevem o que está a acontecer como, nas suas palavras, uma encomenda política com vestes de despacho jurídico. Sublinham que não existe evidência de qualquer nexo de causalidade entre o comportamento do acusado e os factos que lhe são imputados e insistem que existe uma incompetência absoluta do Tribunal Militar para julgar Domingos Simões Pereira, precisamente por ele ser um cidadão civil e não um militar. Vale ainda referir, para fechar o quadro completo, que o próprio Supremo Tribunal de Justiça já tinha concluído no início deste mês não ter competência para anular a decisão que permite este julgamento no Tribunal Militar. O que, na prática, deixou toda a decisão sobre a prisão preventiva de Domingos Simões Pereira nas mãos de um único homem, o juiz Mamadou Embalo, que é primo de Umaru Sissoko Embalo. E é exatamente aqui que a denúncia que analisamos no início deste vídeo ganha todo o seu peso. Porque aquilo que os advogados descreviam no dia 7 de julho como um risco à instalação de um juiz escolhido por lealdade política, disposto a decidir depressa e ao gosto de quem manda, é hoje exatamente a pessoa de quem depende o destino imediato do principal líder da oposição guineense. Fica, portanto, este momento em suspenso. Domingos Simões Pereira está em casa à espera de um despacho que pode reconduzi-lo à prisão ou manter a sua situação atual. E a sociedade civil guineense já deixou publicamente o mais grave dos avisos possíveis sobre as consequências dessa decisão. Deixem nos comentários o que pensam sobre tudo o que foi dito neste vídeo. Deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, porque assim que o despacho de Mamadou Embalo for conhecido, vamos trazer-vos essa informação, sempre com a fonte bem identificada. Muito obrigado e aquele abraço.